Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 28 de novembro. Agora na Espanha, meio-dia e 1. No Brasil, 8 e 1 da manhã. Daqui a pouco tem jogo do Brasil. Gente, olhem o candle semanal que a gente iniciou a plotagem, né? O desenho na madrugada agora de domingo para segunda. Já começa engolfado pelo candle cujo desenho terminou no último domingo, ontem. Ou seja, a base desse corpo real está acima da base do corpo real do candle semanal, cuja plotagem terminou ontem, na virada da VWAP de domingo para segunda. Ou seja, isso aqui é um forte indício de que a gente vai buscar agora a MM200, que subiu, está em 24.052. Ela segue apontada para cima, porque a média móvel de 200 períodos nada mais é do que os 200 últimos fechamentos, é o fechamento desses 200 últimos candles. Então tem candle aqui acima de 68 mil, muitos acima de 50 mil dólares no fechamento. Voltando aqui para o nosso gráfico de esgotamento temporal entre um halving e outro, hoje, dia 28 de novembro de 2022, oficialmente, a gente esgotou 64% do tempo entre o terceiro halving, que aconteceu em junho, maio, junho, já aconteceu na verdade em 27 de junho de 2020, já a gente esgotou 64% do tempo entre o halving que aconteceu em 27 de junho de 2020 e o halving que vai rolar muito provavelmente entre maio e junho de 2024. Lembrando que, historicamente, esgotados 64% do tempo entre um halving e outro, a BTC inicia sua pernada impulsiva de alta. Isso é uma constatação histórica, não quer dizer que vá se repetir, mas é muito provável que se repita. Isso aconteceu entre o primeiro e o segundo halving, esgotados 64% do tempo, a BTC iniciou a pernada impulsiva. Aconteceu entre o segundo halving, que rolou em julho de 2016, e o terceiro halving, que rolou em junho de 2020, esgotados 64% do tempo, a BTC iniciou a pernada de alta. É provável que a gente esteja no fundo. Mais um indício forte de fundo, autônomo, sem nenhuma relação com os indícios gráficos baseados, ancorados em outros parâmetros, vamos colocar. Gente, com esse gráfico aqui que a gente está, com esse candle no gráfico diário que a BTC está abrindo hoje, fica no radar a possibilidade da gente fazer um fundo duplo com aquela agulhada para 15.476. Fica a possibilidade, porque a gente estava desenhando uma subfigura triangular que poderia ter explodido para cima para buscar a mediana do canal de Keltner, ali em 17.100, mas acabou desenhando um corpo real de candle vendedor, fazendo uma explosão para baixo. Então, nesse momento, fica a possibilidade da gente testar um fundo duplo ali no patamar de 15.400. A gente chegou a bater no dia 21 de novembro, 15.476. Se a gente perder a base do canal de Keltner, é muitíssimo provável que a gente forme um fundo duplo. Se a gente conseguir ficar dentro do canal, aí o mais provável é que a gente siga acumulando para buscar a mediana e, num segundo momento, a base da nuvem na projeção. Mas, de uma maneira geral, se a gente mantiver o engolfamento aqui no semanal, fica vigente esse retorno aqui dentro do gráfico semanal para MM200 e 24 mil dólares. Se a gente perder esse engolfamento, aí é fatal que a gente vá formar esse fundo duplo aqui com a agulhada de 21/11, em que a BTC bateu 15.476. Mas é muito provável que isso aqui já seja o fundo dessa história correcional. Em todos os indicadores, principalmente no mensal, a BTC não tem mais para onde cair. Eu vou repetir, gente, caçadores de fundos normalmente são pegos com a calça curta. Olha aqui no mensal, o RSI estocástico está no zero, está deitado. A BTC não tem nem força mais para cair direito. No gráfico da banda de VWAP mensal, a gente segue acumulando em direção à própria VWAP mensal, que está fixada ali em 18.100. No intraday, a BTC está um relógio. Vocês vejam que beijou a lower, voltou para a VWAP e agora está aqui, ó, acumulando na altura da VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais, com certeza vão fechar rapidamente. Lembrando, gente,
que o mercado está com essa volatilidade meio travada, justamente porque a gente está visitando um patamar de sobrevenda. O mercado não tem nem força para cair direito. Então, é muito importante a gente respeitar o target da saída. Então, a sala anunciou a saída, mesmo que eventualmente a sua ordem tenha ficado na fila, fecha no manual, porque o mercado está pesado, tá naquele patamar de sobrevenda. E ontem todos os sinais acabaram fechando no lucro. Vale muito a pena, é lucro no bolso dos assinantes, mesmo com esse mercado ruim que a gente está vivendo agora. Pesado, em nível claríssimo de sobrevenda. E uma reportagem aqui na Cointelegraph muito interessante, dando conta de como a Web3 vai resolver os problemas fundamentais da Web2. A gente sabe que o grande problema da Web2 é a mega concentração não só de dados, mas também de riqueza nas mãos das Big Techs. A descentralização vai colocar o maior controle sobre dados e também sobre a riqueza da web na mão dos usuários, já que o poder computacional envolvido na Web3 é descentralizado. Os usuários vão decidir se compartilham ou não os seus dados. O fato em si do poder computacional que vai sustentar a Web3 vai melhorar e distribuir melhor dados e riqueza dentro dessa nova conformação. E é isso que a Web3 propõe, resolver essa mega concentração de poder dentro dessas Big Techs, que na verdade controlam tudo, derrubam contas com milhões de usuários sem perguntar para ninguém, censuram, concentram boa parte do poder financeiro. Basta ver o que fica na mão dos influencers ou dos produtores de conteúdo e o que fica com as Big Techs. Obviamente eles ficam com a maior parte da parcela da receita financeira envolvida na criação. Enfim, transparência, automação, e quando a inteligência artificial aportar na tecnologia blockchain, vocês vão ver um crescimento exponencial sem precedentes, exatamente como aconteceu com a Web 2, que ela só avançou e atingiu esse market cap de trilhões de dólares que as Big Techs ostentam hoje, quando a inteligência artificial aportou na Web 2. E é o que vai acontecer também com a Web 3, com o diferencial que o diferencial na Web 3 é que o poder computacional envolvido nela estará descentralizado. E o CEO da Binance, o CZ, afirma que está rolando um leilão na Dark Web de 500 milhões de números de WhatsApp hackeados. Eu vou repetir. Existe um leilão nesse momento rolando na Dark Web de 500, meio bilhão de números de WhatsApp hackeados. O CZ da Binance afirma que muitos saques na Binance são vinculados a SMS enviados a números de celulares e que esse leilão pode afetar a segurança nessa CeFi. Então é bom a gente ficar esperto, porque não é todo dia que rola um leilão de 500 milhões de números de WhatsApp hackeados na Dark Web. E mais uma corretora anuncia falência no Sudeste Asiático, desculpa. Essa corretora é chamada de Bitfront, afirma que não tem nenhuma relação com o crash da FTX, mas eles deram prazo até segunda-feira, até o final dessa segunda-feira, para os usuários promoverem o withdrawal, o saque dos seus recursos, porque eles vão encerrar as operações. A corretora é a Bitfront. Ela é um braço de uma empresa de mídia social do leste asiático. Enfim, estão encerrando as operações, não deram muitas explicações, mas enfim, fica para registro e acaba repisando a necessidade da gente promover o dever de casa, fazendo autocustódia. Quem quiser aprender tudo sobre isso, basta comprar o curso de autocustódia do canal ou assinar o Clube Ouro. Os nossos moderadores prestam assistência personalizada para quem quiser fazer o dever de casa e entender como funciona a autocustódia e criar wallets de autocustódia com segurança. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os Estados Unidos proíbem totalmente que equipamentos de telecomunicações da Huawei e da ZTE
cheguem aos Estados Unidos, citando ameaças à segurança nacional. Os reguladores norte-americanos impuseram a proibição total de equipamentos eletrônicos produzidos pelas duas empresas acima citadas. E o tamanho do exército britânico atinge o menor nível em 200 anos, adverte um dirigente das forças do exército britânico. O que temos hoje são menos de 72 mil homens, o suficiente para ficar em casa e dar um rolê por aí. Segundo esse dirigente das tropas britânicas, o orçamento de defesa britânico está todo direcionado para as agências de segurança e inteligência, como o M6, e não sobra praticamente nada. A defesa do Reino Unido e das suas possessões ultramarinas estão todas a cargo da OTAN, o que é uma bizarrice. Segundo ele, terceirizaram a defesa do Reino Unido. Enfim, é o novo normal. Tudo o que você precisa saber sobre essa rebeldia dos chineses em relação à política de Covid-0 da China está aqui na capa da Bloomberg. Depois de quase 3 anos suportando regras intransigentes de Covid-0, bloqueios e rodadas intermináveis de testes, algumas milhares de pessoas agora estão se sentindo totalmente esgotadas com essa disciplina da Covid-0, e em cenas raras e impressionantes, milhares de pessoas foram às ruas de Xangai e Wuhan no fim de semana desafiando abertamente a política de Covid-0 chinesa e as restrições ultra severas, e os mercados fecharam por causa disso. Futuros de ações e petróleo caem e os investidores estão avaliando os efeitos e os impactos desses crescentes protestos na China. Por isso que o futuro de Nasdaq está caindo menos 0,97, o que também está influenciando negativamente o mundo cripto. Fica no radar a possibilidade da gente fazer um fundo duplo com aquela mega agulhada do dia 21 de novembro, em que a gente bateu 15.476. Se esse nosso engolfamento no semanal não for revogado, eu acho que a gente deve permanecer dentro do canal, acumulando talvez numa subfigura triangular, para aí testar depois a mediana na altura de 17.100. Se conseguir superar, a gente vai buscar a própria VWAP mensal, que está lá em 18.100, 18.200. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Matic, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.